programa. E a gente sabe que durante a pandemia do coronavírus, as relações de trabalho mudaram bastante, né? O famoso home office, por exemplo, virou uma realidade de muita gente. Outros trabalhadores tiveram, por exemplo, férias adiantadas, jornadas e trabalhos e salários reduzidos também, né? E tudo isso gera uma infinidade de dúvidas, inclusive todos os dias a gente recebe várias através dos nossos canais, né? Vamos entender então o que é seu direito. Através de chamada de vídeo, eu converso com um advogado que é especialista em direito do trabalho, Rodrigo Dalboni. Bom dia, doutor Rodrigo. Bem-vindo de volta aqui ao nosso programa, né? Hoje, assim, distante, semana passada ele estava aqui com a gente. Várias dúvidas foram acumuladas ao longo da semana aqui no nosso WhatsApp e a gente traz os esclarecimentos hoje, né, doutor? Bom dia. Muito bom dia, Bruna, e a todos que estão nos assistindo no programa Mulher Demais. Pois é, né? Aproveitando, já tô com esse celularzinho, você já conhece, que é o celular aqui da gente do Mulher Demais. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer pro advogado Rodrigo Dalboni, manda pra gente, né? A gente já separou, na verdade, as dúvidas mais frequentes que os telespectadores enviaram ao longo da semana para o WhatsApp aqui do programa. E são muitas, mas se você tá acompanhando agora, você pode, inclusive, mandar sua pergunta, tá? Para o 991050400, que aí, ao longo do programa, a gente vai tentando aí atender todo mundo, tá? E aí, doutor Rodrigo, a gente separou e a gente vai soltando as telas aqui no programa para que você possa trazer as respostas para os nossos telespectadores, tá bem? Tudo certo, vamos lá. Perfeito. Vamos soltar aí, então, a primeira tela para a gente dar uma olhada aí na situação do nosso telespectador. Ele diz que trabalha em uma empresa de materiais de construção há 7 anos, tem 63 anos de idade e, como faz parte do grupo de risco da Covid-19, apesar de não ter comorbidade, já adiantaram 2 férias dele. Ele quer saber quantas férias ainda podem ser adiantadas e, se por acaso não tiver mais opção, se o empregador pode demitir. E aí, doutor Rodrigo? Olha só, Bruna, veja bem, essa é uma grande dúvida de muita gente. Agora, com essa retomada das atividades, com a flexibilização do retorno das atividades, muitas pessoas têm tido essa dúvida, essa dificuldade de saber, olha, eu sou do grupo de risco, eu já gozei férias, eu já estive com o meu contrato suspenso e agora o meu empregador, o patrão, está pedindo para eu retornar às atividades. Como é que eu faço? É o seguinte, em que pese esse trabalhador seja do grupo de risco, ele não estaria acobertado se ele faltar no trabalho. Ele não pode, nesse momento, Bruna, se negar a retornar às atividades. Sim. Só pode se negar a retornar às atividades aquele trabalhador que possua algum tipo de documento médico, um atestado médico, um relatório médico ou um afastamento médico das atividades. Sim. Então, não existe outra medida, não existe outra possibilidade de prorrogação de férias mais, nós não temos mais essa medida só pode se ausentar das atividades aquele trabalhador que possuir um atestado médico ou afastando das atividades e declarando que ele é um trabalhador que, em que pese não tenha o problema agora, a doença, Sim. Ele está no grupo de risco e por isso o médico está o afastando. Então o empregador, ele tem o direito de exigir que esse trabalhador volte às atividades. Entendi. No caso, esse empregador, ele pode demitir esse funcionário por justa causa, por alegar que ele faz parte do grupo de risco ou não, doutor? Não, aí também ele não pode demitir por justa causa, porque esse não é um justo motivo. O que pode acontecer é esse trabalhador, ele se negar a retornar à atividade e aí vai acontecer um entrave. E aí esse empregado e esse empregador deverão entrar num ajuste rescisório, que hoje nós temos a possibilidade, que é num acordo de demissão, onde algumas verbas não são pagas pelo empregador, mas, por outro lado, o empregador demite esse trabalhador sem ser por justa causa. Ele continua recebendo o FGTS, recebe o seguro-desemprego na demissão, mas o empregador não é obrigado a manter um trabalhador que não quer retornar à atividade. E, ao mesmo tempo, o trabalhador ele deve ter um documento médico, um atestado médico que o impeça de voltar à atividade. É um momento difícil, Bruno, é um momento delicado em que todas as partes, o trabalhador e o empregador,
devem ter parcimônia e bastante diálogo nesse momento. Muito bem, vamos soltar aqui mais uma tela, né, com mais uma dúvida aqui dos nossos telespectadores. Com a reabertura do comércio, por exemplo, os funcionários que estão no grupo de risco são obrigados a retornar? O doutor Rodrigo Dalboni acabou de responder aqui pra gente, né? Então vamos soltar aqui mais uma tela, pessoal. Vamos ver aqui mais uma pergunta dos nossos telespectadores, que a gente separou aqui, ó. As empresas são obrigadas a oferecer máscara e equipamentos de proteção durante a pandemia, doutor Rodrigo? Sim, Bruna, sim. E todos que estão nos assistindo, sim. As empresas são obrigadas a fornecer todos os equipamentos de proteção e, além dos equipamentos pessoais, os EPIs, né, que são os equipamentos individuais, as empresas devem implementar medidas de combate a essa pandemia dentro da empresa com os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletivo, como no caso aquelas placas de acrílico que são colocadas nos mercados. A empresa deve fornecer a luva, a empresa deve fornecer aqueles sachês de álcool em gel, a empresa deve exigir que o trabalhador utilize todos os meios para evitar o contágio. Inclusive, Bruno, um ponto bem interessante para os empregadores. Caso o trabalhador adquira a doença, ele pode reclamar isso como uma doença do trabalho. O trabalhador pode reclamar na justiça como se isso fosse uma doença do trabalho. Aí é que está o toque para os empregadores. Então, os empregadores devem implementar medidas e formalizar que implementaram essas medidas. Inclusive, quando entregar uma máscara, quando entregar o álcool em gel, colher um recibo do empregado dizendo que entregou este equipamento de proteção. Então, é obrigado, sim, as empresas fornecerem todos os meios para garantirem a saúde e a higiene dos trabalhadores. Muito bem. Mais um questionamento aqui, gente. Coloca aqui na tela para a gente ver, né? Para a gente responder também. Suspeito que posso estar com coronavírus, mas não tenho atestado médico. Como devo proceder? Mais uma pergunta aqui de telespectador trabalhador também, doutor. Perfeito, Bruna. E essa resposta e todas as outras que a gente tem dado, lembrando que também valem para as domésticas e para os domésticos, os trabalhadores domésticos, tá certo? Serve na mesma situação. Então, caso exista um sintoma da Covid-19, a pessoa se sinta mal, esteja com febre, qualquer sintoma, ela deve imediatamente comunicar o seu chefe, o seu patrão, de que ela está passando por esse cenário, e ela deve imediatamente procurar um sistema médico de saúde público ou particular. E com esse comparecimento no médico, o trabalhador ou a trabalhadora solicita um atestado médico e um relatório comprovando que ela esteve lá nesse local médico e encaminha isso para a empresa. Estando com a doença ou não estando com a doença, somente é validado essa ausência do trabalhador no emprego, inclusive o trabalhador doméstico, com a apresentação de um atestado médico. Sem esse documento, o empregado fica desacobertado. Não adianta somente falar que está com a doença. O empregado ele deve fornecer para o empregador um documento que é um atestado médico. Perfeito. Doutor Rodrigo, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso papo. Daqui a pouquinho eu retorno a chamada aqui para que você possa trazer outras respostas às dúvidas principais e mais frequentes aqui dos nossos telespectadores, tá bem? Perfeito, Bruno. Obrigado desde já pela participação. Então, se você não enviou sua dúvida ainda, celularzinho aqui, ó, tá na mão para que a gente possa ter acesso aí ao teu questionamento e trazer para o advogado, o doutor Rodrigo Dalboni, daqui a pouquinho, tá? Aproveitando, né?